acordei com um espírito de Caribe, assim, vontade de bailar, vontade de experimentar cositas de Cuba, de tomar um café em Bogotá, tomar um banho de mar no Caribe venezuelano, comer no Peru, enfim, nada melhor do que um dia que você acorda assim para gravar uma aula. Tem coisas melhores do que gravar aula, mas aproveitando esse espírito, gravar uma aula de América, digamos assim. E aí vamos dando continuidade à nossa pergunta. O próprio autor no livro já dá alguns caminhos, já dá algumas respostas, né? O próprio Todorov já dá algumas respostas àquela pergunta que nós deixamos para vocês na semana passada, né? Na página 10 ele vai dizer o seguinte: será que foi mera ambição que levou Colombo a viajar? E ele complementa, dá a resposta mais abaixo. Colombo simplesmente sabe a capacidade atrativa que podem ter as riquezas, e especialmente o ouro. É com a promessa de ouro que ele acalma os outros em momentos difíceis. Fazendo outro recorte, no final ele vai dizer: o almirante reconfortou a todos com grandes promessas de muitas terras e riquezas, para que eles conservassem a esperança e perdessem o medo que tinham de um caminho tão longo. Então, evoquemos a ideia de que a esperança de ouro, de enriquecimento, é o que movia aquelas pessoas, né? Isso é uma, vamos dizer assim, isso já está no primeiro texto, né? No texto do Colombo, quando ele narra a sua viagem. Para além disso, e não menos importante, o próprio financiamento da viagem, né? Não é uma viagem barata, né? A ideia de que existia ouro e que o ouro poderia ser levado à metrópole, levado a Madrid, já indicava esse sentimento de que o ouro seria a tônica, claro, depois descobre-se a prata. O ouro e a prata seria a tônica principal desse, digamos assim, enriquecimento. Só que a forma efetiva como os espanhóis vão fazer isso, vão fazer essa vamos dizer assim, essa ocupação, né, aquilo que nós estamos nominando descobrimento, ela vai ser adaptada àquilo que se encontra, né? Vai depender dos povos que eu encontro e como eu os encontro, ou seja, se são povos nômades, se não são povos nômades, se são povos sedentários ou se não são povos sedentários. Em resumo, se existe uma estrutura citadina, uma estrutura patrimonial fixada, como se encontrou em diversas etapas, em diversas partes da América, né, desde do que hoje é conhecido como América do Sul até a Mesoamérica, chamemos assim. Então, por exemplo, isso vou já começar a introduzir vocês na América Latina na época colonial do Stuart Schwartz e do James Lookhart, né? Esse é o nosso, quando a gente sair do Todorov, a gente entra no texto do Schwartz e Lookhart, mas antecipando para vocês, o Schwartz vai dizer: não só Colombo e seus amigos, como também muitos dos marinheiros andaluzes
que trabalharam em seus empreendimentos, sem falar na própria coroa espanhola, estavam prontos a competir com a experiência ultramarina portuguesa e a tratar a América de forma análoga à África ou à Índia. Ou seja, embora os espanhóis tinham uma forma de colonizar diferente daquela portuguesa, mas a formação do próprio Colombo, embora navegasse por, vamos dizer assim, brasões espanhóis, era uma formação lusitana, né? Uma formação realizada na escola de navegação do infante Dom Henrique, o navegador. Né? E aí ele vai continuando. Assim, a tradição marítima de comércio e exploração competiu com a velha tradição ibérica de conquista total, imigração expressiva e governo permanente, e, no final, cedeu lugar a ela. Embora alguns aspectos da tradição luso-genovesa tenham se incorporado definitivamente à vida da América espanhola, né? Ou seja, vai ser um mix entre a forma portuguesa de ocupar, né? A forma portuguesa de colonizar e a forma espanhola, né? Em determinadas regiões muito próximo da tradição, vamos dizer assim, portuguesa. Em outros não, em outros uma característica, por exemplo, já de ocupação total daquela estrutura encontrada. Se eu penso, por exemplo, em Cusco, né, como os espanhóis, de certa forma, cravaram em Cusco, em cima da estrutura existente, a sua estrutura, né, com o governo e o Estado espanhol muito presente. Então, a primeira, vamos dizer assim, o primeiro detalhe desse processo de descobrimento é o que se descobre, ou seja, que povo, né? Não podemos uniformizar a América como um todo, porque os povos encontrados não são povos uniformes, né? São povoações distintas, com conhecimentos distintos e que tinham práticas também diferenciadas. Inclusive práticas diferenciadas com relação ao minério, né? Com relação ao ouro e com relação à prata, né? Inclusive, por exemplo, se eu pego os incas já desenvolviam isso há muito tempo, né? A metalurgia inca já é uma coisa que existe antes dos espanhóis. O Todorov ele vai, portanto, analisar Colombo, né? Como essa figura do Colombo, um genovês, um pouco lusitano, mas que defende as bandeiras espanholas, ou seja, um contratado do rei de Espanha para realizar a empreitada da conquista, da colonização, do descobrimento, né, daquelas novas terras, do chamado Novo Mundo. E aí Todorov vai destacar três aspectos no Colombo, né? Como se percebeu na carta, três aspectos em Colombo, três aspectos, vamos dizer assim, diferenciados na mesma figura, né? Primeiro ele vai destacar o Colombo humano, né? Esse que gerencia a empreitada da navegação e, portanto, vai ter que acalmar aquelas pessoas que vão se lançar ao mar achando que não voltam mais. Vão ter que acalmar com essa acessibilidade do ouro, né? Eles vão enriquecer, vão encontrar terras e riquezas de tão grande vulto que valeria a pena arriscar a própria vida, né? Então o lado humano do Colombo, o Todorov vai relacionar com essa necessidade de riqueza dos homens, mas que isso também estava associado a outros aspectos, ou seja, já vai dando uma resposta à nossa pergunta, que é o lado divino, né? Ainda é muito premente e presente a fé cristã, né? A fé católica,
chamemos assim. E o terceiro aspecto, né, a natureza. Então, o primeiro aspecto, o aspecto humano, relacionado à riqueza. O segundo aspecto, o aspecto divino, relacionado à fé católica. E o terceiro aspecto, o aspecto da natureza. Estamos vivendo em transição do regime feudal ao regime capitalista. Portanto, sugerimos a existência nesse interstício do antigo sistema colonial. No antigo sistema colonial, você já tinha mecanismos que caracterizavam um pouco da racionalidade, chamemos racionalidade científica. Né? Então, o lado da natureza, da observação da natureza, já se percebe na carta essa gênese da racionalidade. Eu acho que a carta é talvez a primeira prova de que o pensamento científico já tomava certo corpo, pelo menos nas elites mais ilustradas. Eu não sei se eu posso antecipar isso, essa ilustração, mas o que seria as pessoas de maior, vamos dizer assim, que estavam mais avant-garde nos debates relacionados com a ciência. Então, em Colombo, isso já é presente, né? essa gênese da racionalidade quando ele observa, por exemplo, a natureza. Quando ele observa, inclusive, o próprio homem, a forma como ele trata a observação do homem de forma a compreendê-lo como parte da natureza. Né? E uma análise já, em amplos casos, extremamente científica. Ora, é verdade que são ocupações distintas, a ocupação espanhola e a ocupação portuguesa, mas nesse aspecto, por exemplo, se eu comparo a carta de Caminha com a carta de Colombo, com os escritos de Colombo, o diário de Colombo, elas vão ser relativamente muito parecidas. E aí Todorov vai tentar fazer uma análise desse navegador pelos seus escritos, né? E, vamos dizer assim, observando o que seria a forma portuguesa de ocupar e a forma espanhola de ocupar. Lembre-se, nós não podemos ainda falar de União Ibérica, né? E de fato há uma diferença, há diferenças grandes nessas duas ocupações. Há questões que são, vamos dizer assim, muito iguais, né? A reprodução do sistema vai criar necessidades iguais para espanhóis e para portugueses. Mas ele vai destacar algumas coisas na colonização portuguesa que os espanhóis não tinham. Então, os espanhóis, de certa forma, por exemplo, estavam aprendendo a arte de colonizar. Por isso precisou, inclusive, de que vamos dizer assim, o comandante dessa missão não fosse um espanhol. Imagine que a maior empreitada além-mar até então da coroa hispânica vai ser feita por um genovês. E veja, eu não destaquei, não chamei ele de italiano, eu chamei ele de genovês porque a Itália não está unificada. Um dos aspectos que faz com que os espanhóis se lancem primeiro no mar, essa ideia da primazia espanhola, vai ser a união do reino, né? Nós estamos começando a compreender reinos absolutistas, ou a formar, ou a instituir reinos absolutistas, né? Talvez uma necessidade gerada e criada no medievo por conta das cruzadas, mas essa estruturação dos reinos em um bloco único, como avisa em Portugal e como as casas de Castilha e León, que de certa forma é difícil falar em unificação da Espanha, porque nós temos o devir, né? Nós temos a situação, por exemplo, da Espanha hoje, que é uma situação
separatista em amplos aspectos, né? Inclusive com a sua segunda maior população, ou a mais economicamente rentável, declarando-se independente do Reino de Espanha. Então, até hoje não existe uma unificação espanhola, mas você já tinha um Estado absolutista na figura do rei de Espanha no século XV. E isso favoreceu, portanto, a empreitada da colonização. É um dos aspectos, vamos dizer assim, centrais da empreitada da colonização. Mas Todorov vai vamos dizer assim, vai apresentar a importância e a influência da experiência portuguesa. Ele vai dizer, olha, os portugueses já tinham experiência na ocupação da África e do Mediterrâneo, né? Ou de partes da África mediterrânica, digamos assim. Né? O contributo da navegação, colonização e ocupação portuguesa, até como forma de se defender de futuros ataques mouros, em estruturas como, por exemplo, Ceuta, né? A conquista de Ceuta pelos portugueses. Ceuta, inclusive, que se transforma em propriedade, em posse espanhola até os dias atuais, mas tudo isso em virtude da União Ibérica, né? Quem ocupa Ceuta são os portugueses. A partir de então, os espanhóis vão manter Ceuta até hoje, né? Então, até hoje existe um enclave na África, no Marrocos, hoje, que é propriedade do governo espanhol. Não só propriedade do governo espanhol, mas na parte da Espanha, na África, né? Que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer, e é uma fronteira, assim, das mais tristes fronteiras que eu já estive na minha vida. É a mais desigual das fronteiras de todo mundo, e aí as pessoas tentam atravessar recorrentemente embaixo dos ônibus, crianças embaixo de ônibus. É uma coisa meio triste de se ver. Mas voltemos ao Colombo, né? E Todorov vai separar isso no Colombo, que, embora vamos dizer assim, típico colonizador, ele também era um evangelizador, né? Então é muito típico da transição são esses dois elementos nas mesmas vamos dizer assim, nas mesmas figuras, né? Ou nas próprias instituições, né? O lado evangelizador e colonizador para Todorov como se fosse algo separado, ou seja, um pé no medievo, um pé na modernidade. O que de todo não é verdade. Eu acho que cabe uma crítica aqui àquilo que o Todorov escreveu. É como se a fé ou o catolicismo não tivesse feito parte do processo colonizador. É braço da colonização moderna esse ato de, por exemplo, catequizar, ou a igreja como elemento de formação, a igreja como uma escola de língua e cultura espanhola, né? A própria religiosidade faz parte das características culturais de um determinado povo, né? Falávamos aqui em encontros e aulas passadas como, por exemplo, os espanhóis vão criar na cidade do México uma catedral em cima de uma estrutura de cidade dos mexicos, né? No período já domínio asteca. Então, em cima de uma vamos dizer, uma possessão asteca, você vai fundar, né, uma cidade tipicamente espanhola. Você vai cravar naquele espaço exatamente lá La Plaza Mayor. Toda a cidade espanhola, quem já esteve em qualquer cidade espanhola sabe que você deve procurar primeiro La Plaza Mayor, né? A Praça Maior é onde estava o centro de poder, seja
poder fé, seja poder Estado espanhol, se encontra nas praças maiores. Então o processo de colonização vai envolver a fé. Mesmo porque o processo de administração do Estado espanhol, inclusive do Estado português, vai envolver a fé. Né? Não dá para separar, portanto, o Colombo evangelizador do colonizador, porque a evangelização faz parte da colonização. Né? A evangelização se adapta à colonização. A fé se adapta à colonização. E aí ele vai destacar, por exemplo, o rebatismo dos lugares, né? Como você, ao rebatizar um local, você de certa forma o está ocupando, dizendo que aquilo ali é da coroa espanhola. E vejam, e como se priorizava, por exemplo, a ideia da fé. Né? Santiago de Cuba é o Santiago de Compostela em Cuba. Ou seja, eu vou caracterizar aquela região, aquela ocupação como sendo também uma ocupação e um trabalho e uma obra do próprio Deus. Né? A obra divina feita por os espanhóis na terra, de levar a fé cristã ao resto do mundo. O rebatismo dos lugares, e aí ele vai para aquilo que ele é especialista, vai envolver também a ideia do domínio linguístico, né? Como Colombo, por não conseguir falar a língua nativa, ele de certa forma, vamos dizer assim, não a destaca como sendo algo importante. Mas veja, é o primeiro contato. Né? É a partir desses contatos que vocês vão instituindo-se, por exemplo, relações linguísticas entre povos que não se conheciam. E, claro, dominar a língua significava também parte do processo colonizador. Né? Não só dominar, mas também instituir e vamos dizer assim, forcejar que a população indígena ao longo do processo de ocupação fale a língua do colonizador. Isso parece ter sido menos eficiente na estrutura de ocupação espanhola, ou menos importante na estrutura de ocupação espanhola do que foi na portuguesa, dado as características distintas de você ter encontrado povos na ocupação portuguesa muito mais nômades, em detrimento dos povos muito mais sedentários, né, já fixados em uma determinada estrutura, como o caso da ocupação espanhola. Né? O que vai suplantar isso? O que vai suplantar isso é formação e catequese, ambos realizadas pela própria igreja. Né? O ato de levar a fé é também um ato de levar a língua, né? Levar a cultura de um determinado povo. Né? Desde as vestimentas, essa discreta camisa eu comprei no México, adoro. Desde uma forma de se vestir a la europeu, mesmo mantendo determinadas características locais que diferenciam dos europeus, mas uma incorporação de uma cultura que não era necessariamente uma cultura ameríndia, mas vamos dizer assim, o início do processo de sedimentação da cultura espanhola nos povos ameríndios, né? É você paulatinamente tentar incluir essa cultura, inclusive nas questões da fé, né? Não se incorpora a fé ameríndia
na cultura espanhola, mas é a fé espanhola entre os povos ameríndios. E isso envolvia, novamente, vou reiterando, retornando, o batismo dos lugares, né? São Salvador da Bahia de Todos os Santos, ou El Salvador, né? Esses espaços que eram espaços com nomes da cristandade, nomes de santo. Era a pauta, vamos dizer assim, a pauta mais comum. É claro que existe em Quintana Roo, né? O estado de Quintana Roo é um nome maia, então existem recuperações depois realizadas pelos povos locais. Mas vamos voltar a essa ideia da formação catequese. Então a formação em catequese, né, vai fazer parte do projeto colonizador, seja espanhol, seja português, né? E inclusive inglês ou francês, né, ou holandês, né? Toda a colonização ela traz consigo o seu arcabouço cultural completo, desde o alimento, da forma de vestir, da forma de falar, da forma de rezar, da forma de viver, né? O modelo a ser seguido não vai ser o modelo que foi encontrado, né? Não é o Éden que se vai tomar como referência para rebatizar a Europa. Não, mas é a ideia de que é necessário transformar o Éden na Europa, ao inverso daquilo que prioritariamente se compreendia, né? De você ter encontrado a pureza e de repente você vai transformar a pureza na Europa. E aí, para destacar essa falta de preocupação do Colombo com essa cultura ameríndia, o Todorov vai destacar, por exemplo, a primeira coisa que ele caracteriza nos seus diários é a falta de roupas, né? Como se o ato de não usar roupa aproximasse aqueles povos da barbárie, né? Da irracionalidade do homem muito próximo do animal, né? O civilizado era aquele que se vestia de roupas, né? Calor do Ceará, mesmo com essa brisa marinha fantástica, e eu estou aqui de camisa comprida, até para caracterizar que nós vestimos camisas compridas, eu não sei para quê, né? Pelo menos não sei para quê aqui neste clima tão propício a andarmos nus, né? Mas não, nós temos que andar vestidos sine qua non europeus, povos civilizados, não somos bárbaros. Os bárbaros andam nus, mas os bárbaros, dentro de uma lógica racional, são muito mais civilizados do que os civilizados que são bárbaros.